Boa tarde, turma. Vamos começar agora a nossa aula, dando continuidade ao nosso assunto sobre o reino plant, que nós iniciamos na aula anterior, tá bom? E aqui nós vamos revisar um pouquinho o que foi visto naquela aula, né? E na aula anterior nós falamos um pouquinho a respeito da evolução das plantas, né? De onde as plantas tinham sido originadas. Para isso, foi mostrado para vocês um cladograma. Vou tentar fazer aqui uma árvore, né, filogenética, aonde aqui, como ancestral comum, quem é que estava presente? Estavam as algas, certo? Depois aqui, nós tínhamos quem? Nós tínhamos as briófitas, e aqui nós tínhamos as pteridófitas, que foi até onde nós paramos na aula. E essa linha ainda continuava, né, gente? Continuava aqui, com aqui as gimnospermas, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco, e as angiospermas. Deixar só assim pelo início, tá? Então, na aula anterior, nós estudamos das algas, as pteridófitas, e agora, na aula de hoje, nós vamos estudar as gimnospermas e angiospermas. Então, na aula anterior, nós vimos a respeito das briófitas e fizemos exercícios, né? Vimos as pteridófitas e também fizemos alguns exercícios. E na aula de hoje, nós vamos ver quem? Nós vamos ver as gimnospermas e as angiospermas. Sabemos, não é, que as briófitas são avasculares. As pteridófitas já são vasculares, já possuem vasos condutores de seiva. E sabemos também que nem as briófitas nem as pteridófitas produzem sementes. A produção de semente vai começar agora. Vai começar com as gimnospermas, tá? Esse termo spermas é para exemplificar que aqui já vai ter a troca de gametas. Ô, professora, mas quem troca gametas não são os animais no seu processo de reprodução? Também, mas as plantas também têm a troca gamética para o seu processo de reprodução. Então, as gimnospermas, elas são as plantas com sementes. Então, se eu perguntar para vocês em alguma questão, quais são as primeiras plantas, né, a surgirem sementes? Aí vocês vão colocar que são quem? São as gimnospermas, tá? Mas elas não vão ter flores e não vão ter frutos. Elas vão ser as primeiras plantas a terem sementes, mas ainda não vai ter flor e ainda não vai ter fruto, tá? Um exemplo desse tipo de planta é o pinheiro do Paraná, ou araucária, que eu vou mostrar daqui a pouco, que ela já está em processo de extinção. Por quê? Porque as suas sementes elas são muito utilizadas para fazer bebidas, que são chamados quentões na região do Rio Grande do Sul. E a sua madeira, a madeira dessas árvores também são muito utilizadas. Então, há relatos já de alguns artigos que dizem que elas correm risco, né, de ser extintas porque grande quantidade dessas árvores, né, das araucárias, já foram retiradas aqui da região sul do nosso Brasil. Aqui está uma árvore, certo? Um pé de araucária. É uma árvore já de grande porte. E aqui está a semente, né, da araucária. Não são frutos, gente, são sementes mesmo, tá? São sementes nuas, que a gente chama. Então, tudo isso aqui é um estróbilo. E esse estróbilo é cheio de semente. Aí tem o estróbilo feminino, que é esse, maiorzinho aqui, parece até uma jaca, né, gente? E o estróbilo mais fininho, que aqui é o masculino. Então, como tem a troca de gametas entre as gimnospermas, um gameta feminino e um gameta masculino, então vão ter sementes, né? Que vão carregar em sua composição o gameta feminino e vai ter sementes que vai carregar o gameta masculino, tá? E assim vai ocorrer o processo de reprodução
dessas plantas. Por agora só, que eu quero que vocês saibam a respeito das gimnospermas, que elas são as primeiras plantas a produzirem sementes, que um exemplo delas são as araucárias. Nós vamos ter mais exemplos aqui, ó, o cedro, por um exemplo, é outro exemplo de gimnospermas. Nós vamos ter os pinos, que a gente chama de pinheiro também, que tem muitas residências, inclusive aqui em Patos tem bastante. E as cicas. As cicas são essas plantas aqui, que tem muitas residências aqui de Patos também, que tem elas. Todas elas vão ser gimnospermas, ou seja, plantas que possuem semente, mas nem tem flores e nem tem frutos. Quando é que começou a surgir as flores e os frutos? As flores e os frutos no processo da evolução começou a partir das angiospermas. As angiospermas são plantas com flores, sementes e frutos. Nós dizemos que elas são plantas mais completas evolutivamente, elas são plantas, digamos assim, mais evoluídas, tá? Qual é a função da flor? A flor ela tem uma função muito interessante, que é uma função de reprodução. Assim também como no processo de reprodução, a flor também tem uma importância de trazer agentes polinizadores, como pássaros, insetos, abelhas, entre outros, para polinizar as plantas. Então, as flores, elas são consideradas estruturas relacionadas à reprodução. Então, as flores, elas vêm surgir quando? Elas vêm surgir nas angiospermas. E com o surgimento dessas flores, nós também vamos ter o surgimento dos frutos. É nas angiospermas que os frutos surgem. E aqui nós temos um exemplo de uma flor típica, aonde nessa flor, né, a gente vai ter aqui algumas estruturas que depois eu vou falar para vocês mais detalhadamente. Hoje não vem ao caso, mas eu vou preparar outra aula só para isso. Mas eu quero dizer para vocês que uma flor desse tipo, ela vai ter estruturas tanto masculina como feminina. Nessa flor aqui, por exemplo, essa estrutura central aqui, nós vamos chamar ela de estrutura feminina, certo? Que a gente vai chamar ela de carpelo. E nessa estrutura aqui, que nós vamos chamar elas de antera e filete, ou a gente pode chamar de estames, são as estruturas masculinas da planta. Então, no caso dessa flor aqui, ela já tem tanto a estrutura feminina quanto a masculina, então ela pode realizar uma autofecundação. Quando a flor ela é fecundada, certo? Quando a flor ela é fecundada, o que é que vai acontecer? A flor sendo fecundada, ela vai produzir o que nós chamamos de fruto. E o fruto, ele vai proteger posteriormente quem? O fruto vai proteger posteriormente a semente. E o fruto é tão interessante que muitos animais que se alimentam dos frutos, eles levam essa semente, eles comem a fruta com semente e tudo, e eles levam dentro do estômago dele essa semente para outras regiões, e quando eles defecam, eles soltam essa semente em outros lugares, propiciando assim que plantas elas sejam espalhadas por todas as regiões. Geralmente quem faz isso são mamíferos, são pássaros, certo? Que fazem esse processo. Os pássaros, eles são extremamente importantes para o processo de propagação das plantas, principalmente aqui no tocante às angiospermas. Então, no caso dessas plantas, essas flores, elas vão produzir gametas, e vai ter os gametas femininos, que vai se chamar de oosfera, e vai ter os gametas masculinos, que vão se chamar os núcleos espermáticos. Tá? Como eu disse para vocês, eu vou dar uma aula para vocês só de flor da planta e de folhas. Então, eu só quero que vocês atentem hoje para isso que eu falei agora para vocês, certo? Que as angiospermas, elas são as plantas que vão possuir flores e vão possuir fruto, certo? E que elas são plantas que elas tanto podem ter já as estruturas reprodutivas sexuais femininas ou as estruturas reprodutivas sexuais masculinas.
e que só vai ter origem a um fruto, por um exemplo, a uma fruteira, por exemplo. Quando a gente vai ter origem a um fruto, é por quê? É porque essa flor, ela foi fecundada. Essa planta, ela foi fecundada. Então, quando ela é fecundada, aí a gente tem origem aos frutos das plantas. Um grande problema que nós temos atualmente é a extinção das abelhas. Por quê? As abelhas, elas são polinizadores naturais. Elas levam o pólen de uma planta para outra, promovendo o processo de reprodução, de fertilização, de fecundação das plantas. Então, promovendo isso, a gente pode ter o quê? Frutos, não é? A gente pode ter frutos nas plantas. E com a extinção de abelhas, plantas que, por exemplo, antes eram fecundadas por ela, pelos agentes que a gente chama de agentes polinizadores, com a ausência desses agentes, esse processo de polinização acaba. E aí, cadê a geração de novas flores, novas plantas, novos frutos, tá? Novos frutos. Então, a maioria das plantas que nós conhecemos, certo? A grande diversidade de plantas que nós conhecemos são angiospermas. A exemplo, nós podemos ter o coqueiro, a goiabeira, o meloeiro, que é o pé de melão, a mangueira, que é o pé de manga, o pessegueiro, que é o pé de pêssego, o tomateiro, o pé de eucalipto, o pequizeiro, que é um pé de piqui, o maracujazeiro, que é um pé de maracujá, os pés de café. Vocês sabiam que o café que vocês tomam é oriundo de uma fruta? É dos pés de café, certo? O feijão, a soja, o amendoim, a ervilha, até o coentro, gente, é uma angiosperma, tá? Então, nós temos uma diversidade de angiospermas. Então, um abraço para vocês, façam atividade. Eu quero que vocês estudem desde o início do nosso conteúdo do Reino Plant, porque vai ser motivo da nossa avaliação que ocorrerá semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima aula.